Secretaria de Saúde do Amazonas desmente Pazuello e diz que comunicou sobre falta de oxigênio no dia 7 de janeiro. Desligamento do emprego por mortes do Amazonas é o maior do Brasil. Amazonas registra 586 novos casos de Covid. Total de infectados passa de 380 mil. Câmara aprova medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. Brasileiros já pagaram mais de 1 trilhão em impostos este ano. Vítimas da Covid. Rio Sagrado na Índia se transforma em cemitério com corpos flutuantes ou enterrados às margens. Primeiro-ministro israelense diz estar determinado a seguir ofensiva em Gaza. Corpo em decomposição amarrado nas pernas é encontrado no Buraquequara. Homem é morto com um tiro na nuca após deixar a filha em banco na Costa e Silva. Assaltante é executado por justiceiro no Parque 10. O Jornal da Manhã, 72 anos do ar, começa agora. 5h49. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa João Varantes. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucumã e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Yaxinim, Distrito de Borba. Maripafm.com em São Sebastião do Atuma. 5h50. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia hoje terá a duração de 11h58 e 7 segundos. O meio-dia solar acontece às 11h56. Pode chover 16 milímetros com probabilidade de 90%, prevê o Climatempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima vai esbarrar nos 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 99%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É quinta-feira, 20 de maio. Chegamos aos 140 dias do ano. Faltam 225 para terminar 2021. É dia de São Benedito de Sena. Também é o Dia Mundial das Abelhas. Dia do Pedagogo. E o Dia do Técnico em Enfermagem, encerrando a Semana da Enfermagem. Esta é a edição 26.310 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu 3 centímetros. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar chegava aos 29 metros e 77 centímetros. Já havia subido 13 metros e 17 centímetros. Operam-se restrições para pousos e decolagens os aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e o Ajudicaba, que é o militar de Ponta Pelada. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva. Oi, Itamar, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, falávamos ontem sobre os rodoviários, uma possível paralisação era uma alternativa, mas o transporte convencional mesmo ontem paralisou cerca de 800 ônibus parados nos mais diferentes pontos da cidade, com destaque para o T1, o Terminal 1, aqui na Constantino Neri. Pois é, Paulo, foi uma paralisação aí que partiu dos próprios rodoviários, Paulo Guerra. Eles estão reclamando muito da questão da vacinação e dos salários que o aumento que estava programado, que não veio, além do que a cesta básica e outros benefícios, Paulo Guerra, que não estão sendo pagos aos rodoviários, né? A gente sempre coloca por aqui, nós temos o cuidado, né? Sobre a tua orientação, eu sempre vou nas garagens, daí converso com os profissionais, com os rodoviários. As reclamações são muitas, viu, Paulo? Principalmente por parte da empresa global, mas isso atinge todas as empresas, mas onde as pessoas, né? Onde os usuários também, os rodoviários mais reclamam, são da empresa global. E o que aconteceu ontem após essa paralisação, Pellegrini? Qual foi o desfecho? O que ficou acertado?
Pois é, Paulo, mais uma vez rodadas de negociação, promessas, e o rodoviário vai continuar aguardando mais uma vez. É tipo também o pessoal do alternativo, né, Paulo? Vão lá, reclamam, dizem que vão parar, o pessoal pede para não parar, para não atrapalhar a população. Tudo bem, eles vão lá, recuam mais uma vez e a bilhetagem não é paga. É um caso muito complicado essa do alternativo, porque o dinheiro já é pago por Sinetran e ele não repassa o pessoal do alternativo, Paulo. E o rodoviário onde parou, e uma parada também dos alternativos pode acontecer a qualquer momento. Peregrino, os empresários do transporte especial estão reclamando, a pirataria, Peregrino, está prejudicando esse negócio? Paulo, a pirataria, né? Eu conversava com o presidente do sindicato do transporte especial, o William Enoch, o vice-presidente, o Gabriel Enoch também, Paulo. Eles falam, estão fazendo fiscalização, são empresas piratas que as indústrias, né, estão contratando aí, Paulo, deixando o trabalhador aí a mercê do perigo, né? A qualquer momento pode acontecer um acidente. São ônibus que não são revisados, ônibus que não são cadastrados. Se houver um acidente, alguma coisa, não vai ter seguro para trabalhador nem nada. Ou seja, Paulo, uma providência tem que ser tomada, porque até Kombi, né? A Kombi já está voltando para o distrito industrial. Peregrino, mas essas empresas do transporte especial, elas têm um contrato com as indústrias da Zona Franca de Manaus, do nosso polo industrial, não? Pois é, Paulo, tem um contrato, né, das grandes empresas que levam, né, os trabalhadores no ir e vir com muita segurança. Só que quando acaba esse contrato, Paulo, eles contratam empresas piratas dessas vans que são antigas pela metade do preço ali. Bom e barato seria isso. Oi? Bom e barato, né? O mal é barato. Pois é, né, Paulo? Bom de se arrebentar e barato. Pois é, mas aí o trabalhador que fica sem aquele conforto e correndo risco de vida, inclusive. Monte das Oliveiras, assalto ao ônibus 458. Bandido se deu mal, não, Peregrini? Se deu mal, dessa vez se deu mal, Paulo Guerra, um bandido se deu mal, aliás é o terceiro, né, essa semana que se dá mal. A polícia vem fechando o cerco contra o assalto a ônibus que vem acontecendo aí, número crescente na cidade, e somente essa semana, Paulo, 3 bandidos que assaltavam o transporte coletivo, inclusive aquele que nós noticiávamos quando o camarada cortou a orelha de uma senhora dentro do ônibus. A polícia já chegou junto, ele já foi preso, Paulo. Peregrino, uma cena ontem dantesca, não é? Um corpo de um homem foi abordado após deixar a filha no banco, o bandido sem motocicleta, atiraram no braço dele, ele correu, se jogou na frente de um carro, Peregrino, e os atiradores voltaram e um deles desferiu um tiro na nuca desse homem, Peregrino. Pois é, Paulo, trata-se do empresário Augusto Simões Pinto. Ele tinha 57 anos de idade e a história foi exatamente como você contou, Paulo Guerra. Ele foi abordado por motoqueiros que no primeiro momento atiraram e o tiro pegou no braço. Ele conseguiu correr do veículo, saiu do veículo e correu a pé. Quando ia passando um carro de uma senhora, ele se jogou na frente desse carro pedindo socorro, pedindo ajuda, mas aí o atirador já estava muito perto, chegou nele, Paulo Guerra, chegou perto dele, ele o puxou pelo colarinho da blusa e a queima-roupa disparou um tiro mortal do empresário, que ficou ali mesmo, acabou morrendo na hora. Peregrini, ele já vinha sendo ameaçado de morte, é isso? As informações não contam, Paulo, que ele já vinha sendo ameaçado, um familiar disse que ele já vinha sendo ameaçado, mas ficou por aí, não trouxe mais informações. A polícia já está investigando o caso, Paulo Guerra, não trata-se de um assalto, não foi levado absolutamente nada dele, ele tinha acabado de deixar a filha na agência bancária. Peregrino, um bandido foi executado por justiceiro lá no Parque dele. Ele realizava assaltos, aqueles que atacam passageiros de ônibus nas paradas, tomam celular e vivem na cidade cometendo todo tipo de assalto e colocando a população em pânico e às vezes até ferindo as pessoas. E ontem chegou o dia dele, não é, Peregrino? Chegou, elemento já muito conhecido na área do Parque 10 por cometer assaltos. Não foi identificado ainda, Paulo Guerra. Tudo isso aconteceu lá na rua Gabriel Correia, lá no bairro do Parque 10.
e as informações dão conta de que o atirador chegou e já foi logo mandando bala nele, Paulo. Os policiais da 23ª Picon estiveram no local, o atirador fugiu e muitas vítimas dele apareceram lá, inclusive, né? Reconheceram, olha, é o bandido, é o assaltante aqui da área. Logo eles já olhavam e confirmavam que se tratava, assim, de um assaltante que agia praticamente todas as noites ali na área do Parque 10. Pereguinho, até daqui a pouco. Assim, Paulo Guerra, quando voltaremos com essas e outras informações, mas sem antes interagir com os nossos ouvintes, Paulo, lá na RAT Logística, todo mundo ouvindo o Jornal da Manhã, lá os carreteiros, os caminhoneiros lá da área. Conversei ontem à noite com o Danielzinho, que é carreteiro lá na área, e ele me dizia do carinho com que as pessoas lá têm com o Jornal da Manhã, ouve todos os dias. O Miro lá dos Boas Novas, o Miro é funileiro, né? O antigo lanterneiro. Hoje o Miro também está aí ouvindo o Jornal da Manhã. Radialista Delson Reis, aquele abraço. Paulo, trago também informação lá da estrada do Caldeirão. O Carlão, né? O Carlão da Iaco, nosso amigo Atriano. O Carlão dizia que lá o ramal do Zé Ricardo estava muito ruim. As máquinas entraram lá, a Prefeitura de Iranduba mandou as máquinas. Mas ele pede até, inclusive, para que o prefeito dê uma olhada lá. Ele disse assim para mim, eu tenho certeza que o prefeito não está sabendo da porcaria de serviço que estão fazendo aqui. Ele pede uma fiscalização para que a empresa que está fazendo lá o reparo faça um serviço de qualidade. Então é isso aí, Paulo Guerra. Um abraço para todo mundo lá da estrada do Caldeirão, município de Iranduba. Peregrino, é verdade que o Delson Reis está ouvindo o jornal? Tá sim, Paulo. Sempre ouve o nosso noticioso, ele mesmo me disse. É verdade. Ele disse que o jornal não tem audiência, pelo menos a audiência dele a gente tem, não é? Pois é, Paulinha. Um abraço aí pro nosso Delson Reis, tá ouvindo, rádio ligado no Jornal da Manhã. Tá bom. E a cidade toda está ouvindo, inclusive o Delson. 5h59 em Manaus. A estrada de acesso ao Porto de Iranduba é interditada para pedestres banhistas após apresentar rachaduras. A estrada de acesso ao Porto de Iranduba, que já estava interditada para o tráfego de veículos desde o início desta semana, agora está fechada também para pedestres. A decisão foi tomada na tarde de ontem, depois que a pista apresentou rachaduras a poucos metros do trecho que já está coberto pelas águas do rio Solimões e vinha sendo utilizado como balneário público. No último fim de semana, segundo o Instituto Municipal de Trânsito e Transportes IMTTI, o local recebeu mais de 4.000 visitantes. O engenheiro Gilberto de Deus, diretor do IMTTI, disse que há risco iminente de rompimento da pista em razão da força da correnteza. A pista já apresenta fissuras visíveis, isso significa que a qualquer instante ela pode romper. Não irá passar nem carro e nem pessoas, em função do perigo iminente que pode acontecer a qualquer instante. A passagem é uma barragem. No momento que essa barragem romper, ela vai dar um empuxo muito grande e as pessoas que estiverem junto, que estiverem próximas, vão ser levadas pela água e pelo empuxo da terra. Gilberto de Deus disse que está sendo estudada a abertura de um porto alternativo para embarque e desembarque durante a cheia. 2 locais estão em análise. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h01 em Manaus, que tem 25 graus de temperatura, e o Jornal da Manhã, a maior audiência jornalística da Amazônia, vai voltar em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h05 em Manaus. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, inaugurou nesta quarta-feira a Feira Flutuante da Manaus Moderna no centro, a primeira com essa estrutura no Brasil. A balsa irá abrigar 221 permissionários atingidos pela cheia do Rio Negro com mais dignidade e conforto pelos próximos 3 meses, tempo estimado para que aconteça vazante. A entrega da estrutura coincidiu com o nível do rio alcançando 29 metros e 77 centímetros, a mesma de 2009, sendo a segunda maior cheia dos últimos 100 anos. Durante a cerimônia de inauguração, o chefe do Executivo Municipal não escondeu a satisfação em conseguir concluir a construção da primeira feira flutuante do Brasil em apenas 7 dias e entregar para os trabalhadores do setor que em anos anteriores
tinham de montar suas barracas na beira da Avenida Lourenço da Silva Braga, no centro de Manaus. Meu secretário de Mercado de Feiras, ele é feirante, inclusive, da Manaus Moderna. A família dele ainda comercializa aqui. E ele falava, Davi, todo ano colocam a gente no meio da rua, ali perto da Praça dos Remédios. E o urubu vem pegar o peixe, o urubu vem pegar a carne, e os ratos andando por baixo das bancas, e a água empoçada ali com aquele mau cheiro, odor. Uma situação sanitária horrível. E ele teve essa ideia, e eu disse, pode fazer. E em 7 dias nós estamos aqui entregando uma ideia de uma concepção moderna, higiênica, adequada, com estação de tratamento de esgoto. Aqui dentro nós temos uma balsa auxiliar para recolher o lixo, 20 agentes de limpeza diuturnamente aqui, banheiros químicos e o que é melhor, os feirantes não vão pagar nenhuma taxa de limpeza, porque eles eram colocados para fora da feira e ainda tinham que ser recolhido a taxa de limpeza, a manutenção. Tudo isso a prefeitura vai absorver esses custos dos feirantes e nós vamos dar a ele a dignidade que eles precisam. 6h07 em Manaus. A cheia do Rio Negro em 2021 já é a segunda maior da história. E a rotina de várias regiões da cidade foi afetada por conta deste fenômeno da natureza. Para diminuir os impactos causados pela subida das águas do rio, a concessionária Águas de Manaus está realizando um pacote de ações em parceria com a prefeitura na região central da cidade. Na rua Barão de São Domingos, que já foi completamente tomada pelas águas, a empresa instalou um sistema para impedir que a água do Rio Negro fique parada no local. 3 bombas e cerca de 600 metros de tubulações foram implantadas sob as pontes de madeira construídas pela prefeitura. Os equipamentos bombeiam água por dentro das tubulações durante o dia, fazendo com que ela circule e seja devolvida para o Rio Negro. A estrutura temporária implantada pela concessionária reduz os riscos causados pela água parada, melhorando as condições de quem trabalha ou frequenta a região da Manaus Moderna. O Jornal da Manhã traz informações de Maracapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Aumenta o número de pessoas infectadas com o vírus da Covid-19 em Maracapuru. E com isso, as aulas com a presença de alunos e professores do município, mesmo de forma híbrida, fica mais distante à sua volta. A Secretaria de Educação do município, SEMED, vem tendo toda uma preocupação com a segurança dos profissionais de educação quanto à questão do início das aulas, já que numa pesquisa realizada pela própria SEMED, uma faixa de 96% dos pais são contra a volta às aulas presenciais. Apesar da vacinação para profissionais da educação ter iniciado na última terça-feira, há uma insuficiência de doses e um espaço de tempo para a imunização. Por isso, a cautela quanto à volta às aulas, como explica o secretário Raimundo Conde, da SEMED. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por tudo que tem feito na nossa vida e dizer para ti, Zé, que já começamos a receber as vacinas, os profissionais da educação, tanto da rede pública quanto da rede particular. Só que o número de vacinas que vieram não é suficiente, né? Nós temos, por exemplo, 6h10 em Manaus. Tivemos uma interrupção aí com a telefonia celular. Câmara Municipal de Itacoatiara realizou nesta quarta-feira audiência pública para discutir a implantação do PROCON na sede do município. A solenidade contou com a participação remota do presidente do PROCON Amazonas. O repórter Manuel Cruz tem os detalhes. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. A discussão na audiência pública sobre a criação do PROCON em Itacoatiara foi um requerimento aprovado pelo vereador Arnold Lucas, do PV. Segundo o parlamentar, autor da propositura, a implantação de uma agência do PROCON em Itacoatiara se faz necessária devido à demanda de reclamações dos consumidores. A gente tem muitos e muitos casos de pessoas que vêm sendo lesadas no seu direito. Então o PROCON ele é mais do que necessário. A gente precisa realmente da boa vontade, como o procurador-geral do município disse, representando hoje o prefeito. Esse sonho vai sair do papel, é um compromisso dele, ele já deu a ordem que no segundo semestre o PROCON será instalado no nosso município, com sede própria. O procurador do município, Dr. Ramon Cage, que representou o prefeito Mário Abraim na audiência, falou que a prefeitura irá verificar todos os meios legais
para a implantação do PROCON no município. Trouxemos aqui palavras de esperança, que foi dita e foi determinada pelo prefeito antes da audiência pública, no sentido de que nós não só vamos instalar o PROCON, como o PROCON municipal também terá sede própria, terá instalações próprias, adequada e compatível com a qualidade que o povo cidadão itacoatiarense merece. A audiência pública contou com a presença remota do deputado estadual Álvaro Campelo, do presidente do PROCON no Amazonas, Janil Frache, além da presença do Ministério Público, Defensoria Pública, CDL Itacoatiara e OAB. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. 6:12. O Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, multou a ex-diretora da Policlínica Zeno Lanzini em 2016 e Holanda Silva Lira em 957.500 entre multa e alcance. A gestora teve as contas julgadas irregulares durante a 15ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, que aconteceu ontem de manhã. A gestora tem o prazo máximo de 30 dias para realizar o pagamento das multas ou recorrer à decisão proferida pela corte. E as contas do governador Wilson Lima serão apreciadas na próxima quarta-feira às 9 horas em sessão especial pelo Tribunal de Contas do Amazonas. A Secretaria de Saúde do Amazonas informou noite passada que comunicou ao Ministério da Saúde sobre a iminente falta de oxigênio no estado no dia 7 de janeiro, 8 dias antes do colapso nos hospitais. Segundo o órgão, a comunicação foi feita por telefone ao ministro Eduardo Pazuello. A informação desmente o que foi dito por Pazuello em depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira. Ele disse que tomou conhecimento dos riscos de desabastecimento no dia 10 de janeiro à noite em reunião com o governador Wilson Lima e o secretário de Saúde. No mês de janeiro deste ano, o Amazonas atingiu tristes recordes de mortes, casos e internações por Covid. Naquele mês houve superlotação aos hospitais e falta de oxigênio em toda a capital. Os hospitais ficaram sem oxigênio nos dias 14 e 15 de janeiro. E o Amazonas registrou 586 novos casos de Covid nesta quarta-feira, totalizando 380.416 casos confirmados desde o começo da pandemia. Os dados constam do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVSAM. O número de mortes por Covid subiu para 12.893, com mais 14 óbitos confirmados ontem. Desses 6 ocorreram nas últimas 24 horas. O boletim acrescenta ainda que 41.403 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,88% dos casos confirmados ativos. Uma longa fila foi formada no posto do Sambódromo de Manaus na tarde desta quarta-feira, durante o primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 dos profissionais de educação. Mais de 14,6 mil pessoas estavam com a segunda dose da vacina contra a Covid em atraso em Manaus até o dia de ontem. A Secretaria Municipal de Saúde e Ciência fez um alerta para que essas pessoas que tomaram a primeira dose entre janeiro e abril procurem posto de vacinação para concluírem a imunização. O prazo de inscrições online para a criação da identidade visual de 125 anos no Teatro Amazonas foi prorrogado até o dia 9 de junho. As propostas podem ser apresentadas no site agenciacultural.org.br. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, vai operar o trânsito na Avenida 7 de Setembro, no centro, no trecho entre as avenidas Eduardo Ribeiro e Getúlio Vargas, a partir do meio-dia de hoje. A medida é necessária por conta da subida do nível do Rio Negro, que já começa a prejudicar a circulação dos veículos na área central. Com a mudança, os veículos que trafegam pela rua Governador Vitório deverão dobrar à esquerda no cruzamento com a Avenida 7 de Setembro, seguir até o cruzamento com a Avenida Eduardo Ribeiro, onde serão desviados para a Avenida 7 de Setembro no sentido inverso de fluxo até a Getúlio Vargas, onde poderão seguir em frente ou virar à esquerda e seguir o itinerário normalmente. As linhas de ônibus, por enquanto, vão seguir o itinerário normal, sem precisar seguir o esquema de desvio montado pelo IMU na Avenida 7 de Setembro. Os coletivos deverão seguir pela Avenida Epaminondas, depois da Rua da Instalação, acessar o Terminal da Matriz e seguir em frente pela Avenida
Floriano Peixoto. O senador Eduardo Braga, MDB Amazonas, foi à mesa da CPI da pandemia ontem cobrar mais dureza contra o general Eduardo Pazuello. O ex-ministro da Saúde de Bolsonaro prestou depoimentos à CPI. Um vídeo mostra Braga abordando Omar Aziz, do PSD do Amazonas, presidente da CPI, fazendo as cobranças. Braga fez acusações ao governador do Amazonas, Wilson Lima, ao prefeito de Manaus, Davi Almeida, e ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele se referia à crise provocada pela pandemia de Covid-19 no Amazonas. Um dos estados mais atingidos pela pandemia do coronavírus no país, o Amazonas, é o que apresenta o maior número de desligamento do trabalho seletista por motivo de morte no Brasil. De acordo com o levantamento do DIEESE, o registro de mortes nesse caso no estado, 437,7%, foi 3 vezes maior do que o do restante do país, 71,6%. O trabalho seletista, portanto, é o com carteira assinada. O levantamento leva em conta a comparação entre o primeiro trimestre de 2020 e o mesmo trimestre de 2021. Para se ter ideia, de 114, o número subiu para 613 desligamentos do Amazonas. Nesse mesmo período, os contratos encerrados por esse motivo nas atividades ligadas à saúde aumentaram no Amazonas 9,5 vezes. São 5 vezes mais do que o observado nessas funções em todo o Brasil, que foi de 75,9%, e quase 2 vezes mais do que a expansão dos desligamentos por morte em todas as atividades econômicas no estado. São destaques os desligamentos por morte de profissionais de enfermagem, considerando auxiliares técnicos e enfermeiros, e de médicos no Amazonas. Além do Amazonas, mais 3 estados do norte lideram essa estimativa. São eles Roraima, Rondônia e Acre. 6:17 em Manaus. Corpo em decomposição, amarrado nas pernas, é encontrado no Puraquequara. Homem é morto com um tiro na nuca após deixar filha em banco na Costa e Silva. Assaltante é executado por justiceiros no Parque 10. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6:20 em Manaus. Polícia. Alberto Peregrini, vamos checar a informação de que aconteceu ainda há pouco um tiroteio aqui no centro da cidade, mais precisamente na Lobo da Almada. Como sempre, né, Peregrini? A Lobo da Almada é sempre um local onde a marginalidade impera, principalmente essas aglomerações desses finais de semana, com muita gente nos inferninhos, nos prostíbulos, e muita bebida, muita droga correndo solta aqui nessa área. Tráfico, inclusive, né, Paulo? Da última vez que tivemos aí uma ocorrência, tratava-se de uma chacina, onde 4 pessoas foram mortas aí, Paulo Guerra, na Lobo da Almada, bem aí pertinho da Rádio Difusora, né? E na área naquela área ali mais em cima, ali perto do Bar do Caldeira, Paulo, eu lembro que menos de um mês atrás aconteceu aquela chacina. E outros crimes já aconteceram lá, e agora nos chega essa informação, Paulo Guerra, que iremos verificar ainda nessa edição, para ver se a pessoa foi morta ou se foi levada por uma ambulância do SAMU. Já mais informações de mais um crime, mais um ferido a bala aí na área da Lobo da Almada. Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas? Muito bem, Paulo Guerra, uma noite madrugada considerada tranquila, pelo menos em relação a ocorrências em pronto-socorro. Foi o que aconteceu no pronto-socorro 28 de agosto. Uma movimentação bem tranquila durante a noite madrugada, com apenas 4 atendimentos por violência. 2 dessas pessoas foram agredidas, um foi ferido a faca e o outro levou uma paulada. Já no pronto-socorro João Lúcio, aí, Paulo Guerra, a movimentação também pode ser considerada tranquila. Com o homem que deu entrada, era por volta de 22h32. Esse homem acabou levando uma surra, pegou uma pisa e foi na área da zona leste da cidade, mais precisamente no bairro Ouro Verde. E mais do João Lúcio, ainda no João Lúcio, era por volta de 19h22, quando o homem dava entrada vítima de acidente de trânsito, uma colisão que ocorrera, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na Alameda Cosme Ferreira, era por volta de 19h, quando esse homem dava entrada no pronto-socorro João Lúcio.
Pronto, socorro, Platão Araújo! Aí sim, Paulo Guerra, o negócio agitou. Uma pessoa deu entrada, vítima de agressão física, uma paulada na cabeça. Segundo as primeiras informações, esse homem estava num bar, quando de repente se envolveu em uma briga. Do nada, apareceu uma pessoa e deu-lhe uma paulada na cabeça dele. Eu digo do nada porque essa pessoa que deu-lhe a paulada não estava envolvido na briga. Ele viu aquela briga, escolheu um e deu-lhe uma paulada. A vítima deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde passou por exames, foi muito bem atendido e posteriormente liberado. A paulada pegou, mas não pegou daquele jeito, não. Era uma tábua velha, né, de azimbre, que estava ali numa construção ali, estava ali forrando a coluna. O camarada arrancou a tábua para dar-lhe na cabeça do outro. Triângulo amoroso, por pouco não acaba em morte. Mais uma vez um triângulo amoroso. Foi a causa de uma tentativa de assassinato. O homem Paulo Guerra, armado, contestado, queria acertar o namorado da mulher dele. Um senhor de 64 anos tentando acertar um outro de 60. Isso aconteceu no bairro Cidade de Deus. A pivô da confusão, uma mulher de 25 anos de idade. Dois coroas brigando pelo amor de uma novinha lá na área. E Paulo Guerra, se não é a ação de populares para segurar o homem de 64 anos, ele teria retalhado no testado o outro que estava ali se amancebando, se aglomerando com a mulher dele. Ele dizia: no dia que eu pegar um chip, eu retalho no testado. Ele falou fino, né? Camarada, quando tá pegando assim esse negócio, parece que fica falando fino. Eu mato esse desgraçado. Daí Paulo Guerra, ele foi contido por populares e por pouco ele não comete um assassinato. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um homem de 29 anos de idade, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi atingido com uma garrafada por volta de 22 horas e 30 minutos, era a noite de ontem. As informações dão conta de que ele estava bebendo, assistindo o jogo do Flamengo ontem. Daí envolveu-se em uma confusão e teve uma garrafa estourada em sua cabeça. Ele deu entrada no pronto-socorro. Platão Araújo levou 29 pontos na cabeça e continua internado. Tá com a cabeça toda estourada, toda cheia de pontos, tá? Parece um peixe-clé a cabeça do peão. Rasparam a cabeça e costuraram a cabeça desse jovem que teve uma garrafada que estourou-lhe a cabeça. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Um justiceiro agiu ontem à noite no bairro do Parque 10. Um homem que já era acostumado a roubar, já era acostumado a cometer assaltos na área do bairro do Parque 10, acabou sendo assassinado, acabou sendo morto pelo pistoleiro fantasma. Ele tinha acabado de cometer assaltos quando foi perseguido e levou-lhe um balaço na cabeça. Após receber o tiro, após receber o bombom da morte, ele não resistiu ao experimento e morreu. O assaltante morreu lá no Parque 10, morreu com o bombom da morte estourando a cabeça do ladrão. Lá no Puraquequara, um corpo fora encontrado ontem à tarde. O corpo já estava em avançado estado de decomposição. Pescadores estavam ali na área, cada um na sua canoa, rema pra cá, rema pra lá. Acabou gosta de bater o remo bonito, quando gosta de aparecer pé, estava remando, batendo o remo para fazer aquele barulho, né? Aquele barulho bonito. Daí Paulo Guerra e ouvintes, quando ele deu-lhe mais uma remada, pé,
ele encontrou, ele viu uma cena macabra, um corpo estava boiando, tratava-se de um corpo de um homem até o presente momento não identificado e já estava em decomposição e boa parte do corpo da vítima lá do afogado já tinha sido comido pelo peixe, os olhos, a cartilagem do nariz, a pele do rosto já havia sido consumida pelos peixes, os peixes tudo gordo lá, cada pacuzão grande, rapaz, tem tudo lá nessa época, principalmente curica e jaraqui, se alimentavam bastante do corpo desse homem que foi encontrado ontem. O corpo estava com as pernas amarradas e com as roupas íntimas até o joelho. O Instituto Médico Legal, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, fizeram, levaram o corpo para o Instituto Médico Legal. Foi uma cena macabra, era muito pescador assustado ontem lá no Puraquequara. Execução na Avenida Silves. Era por volta de 9h30 quando o programa do garotinho Valdir Correia trazia informação em absoluta primeira mão de que um homem havia sido executado lá na Avenida Silves. Até aquele presente momento, quando o garotinho estava bombando na audiência, naquele momento não sabia-se detalhes ainda desse crime, mas as informações chegaram posteriormente. Trata-se do empresário Augusto Simões Pinto. Ele foi executado. Tudo começou quando ele deixou a sua filha no banco e depois saiu no carro. Logo após ele sair no carro, o motoqueiro e um garopeiro chegaram. Eram bandidos, eram pistoleiros que atiraram e o tiro pegou no braço da vítima. Ele ainda tentou correr, ele correu na realidade, tentou pedir ajuda a uma senhora que ia passando no carro. Quando a senhora já estava pronta a ajudá-lo, daí chegaram novamente os mesmos bandidos, o seguraram pela camisa e um deles encostou a arma na nuca e disparou um tiro mortal na cabeça do empresário. Repito, isso aconteceu em plena luz do dia, às 9h30. Era amanhã de ontem. A polícia já trabalha com a hipótese de um acerto de contas, já que nada foi levado do empresário no primeiro momento. A polícia está trabalhando aí com várias linhas de investigações para chegar logo, o mais rápido possível, à elucidação do caso. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o pássaro da morte sobrevoou o bairro do Parque 10. Lá no Parque 10, um bandido, assaltante ordinário, levou um balaço e partiu desta para pior. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h31 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte no Jornal da Manhã. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h33 em Manaus. Esportes. Os jogos de ontem pela Libertadores da América. Sporting Cristal 2, Rentistas 0. Vélez Sarsfield 2 e União La Calera 1. Cerro Porteño 1, Atlético Mineiro também 1. O Flamengo empatou com a LDU de Quito em 2-2 no Maracanã. River 2, Santa Fé 1. Copa Sul-Americana. Jorge Wilstermann 1, Nacional Sarandi 2. Emelec 2, Tolima 0. Atlético Goianiense 0, Libertad também 0. Rosário Central 5, Achipato Fraco 0. Atlético Paranense 1, Melgar 0. Alcas 3, Metropolitano 0. Presidente da CBF viaja a Belém para a final do Campeonato Paraense, anuncia governador. Em crise na entidade máxima do futebol brasileiro, Rogério Caboclo
vai acompanhar a partida entre Paysandu e Tunaluso Brasileira no próximo domingo. O Paris Saint-Germain não vai terminar a temporada de mãos abanando. O time de Neymar e companhia garantiu nesta quarta-feira o título da Copa da França ao vencer na decisão o Mônaco por 2-0. Os gols dos atacantes Mauro Icardi aos 19 minutos do primeiro tempo e Kylian Mbappé aos 35 do segundo. Suspenso, Neymar não jogou, mas esteve nas arquibancadas do Stade de France para torcer pelos companheiros e depois foi comemorar com ele. O técnico Renato Gaúcho deve responder ao Corinthians até esta quinta-feira se está disposto ou não a assumir o comando da equipe. Embora o empresário dele siga em São Paulo, onde se reuniu com a diretoria do Corinthians na última terça-feira, Renato Gaúcho foi informado do projeto apresentado pelo clube e agora avalia qual decisão tomar. O treinador também irá consultar o seu braço direito, Alexandre Mendes, conhecido como Gabeira, com quem trabalhou ainda como jogador no Fluminense em 95 e que desde 2005 é auxiliar dele. O Timão não estipulou um prazo para Renato Gaúcho responder, mas espera um retorno em breve, já que estreia no Brasileirão no próximo domingo, dia 30. Mesmo que Renato aceite comandar a equipe, ainda será necessário alinhar questões contratuais. Segundo informações, a família de Renato Gaúcho é contra ele voltar ao trabalho nesse instante. Agora 6h36 em Manaus. A seguir, Câmara aprova a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. Brasileiros já pagaram mais de 1 trilhão em impostos este ano. Vítimas da Covid. Rio Sagrado na Índia se transforma em cemitério com corpos flutuantes ou enterrados às margens. Primeiro-ministro israelense diz estar determinado a seguir ofensiva na faixa de Gaza. Após o intervalo comercial, essas e outras notícias em detalhes. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h38 em Manaus. Últimas notícias. Bovespa fecha em queda em sessão de ajuste. Nesta quarta-feira, o principal índice da bolsa recuou 0,28% a 122.636 pontos. Dólar volta a fechar acima de 5,30 com atenções direcionadas aos Estados Unidos. A moeda norte-americana avançou 1,13%, cotada a R$5,31. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de trabalhadores. Quem recebe desta vez são os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família, com o número do NIS encerrado em 3, e trabalhadores nascidos em abril e que não fazem parte do Bolsa. Um total de 628 produtos usados no combate à pandemia de Covid-19 continuarão a entrar no país sem pagar tarifa de importação até o fim do ano. O Comitê Executivo de Gestão, o GSEX, da Câmara de Comércio Exterior, prorrogou em 6 meses o prazo da resolução que zera o imposto. A lista inclui medicamentos, vacinas, equipamentos hospitalares, itens de higiene pessoal e outros insumos. O prazo de isenção acabaria em 30 de junho, caso não houvesse a prorrogação. STF julga-se demissão em massa, exige negociação coletiva. Votação está em 3-1 contra a exigência. O julgamento começou nesta quarta-feira e será retomado nesta quinta-feira. Ministros analisam o caso da Embraer, mas a decisão a ser tomada deverá ser seguida pelas demais instâncias da justiça no país. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira por 313 votos a 166 uma medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. O texto segue agora para o Senado. A oposição chegou a acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar impedir a votação, mas o pedido foi negado. Por se tratar de uma medida provisória, a proposta entrou em vigor em 23 de fevereiro, quando foi publicada no Diário Oficial da União. Precisa, contudo, de aprovação do Congresso para se tornar lei em definitivo. Agora 6h40 em Manaus. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi acusado por senadores de mentir e de cair em contradição durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid nesta quarta-feira. A audiência teve início pouco depois das 9 horas e teve de ser suspensa por volta das 16
Após a abertura dos trabalhos do plenário do Senado, as comissões não podem funcionar simultaneamente às sessões deliberativas do plenário. Inicialmente, a previsão era de que a sessão fosse retomada ainda na noite desta quarta-feira. Mas o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, relatou que Pazuello havia passado mal. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, marcou a continuidade do depoimento para esta quinta-feira. A CPI da Covid retoma a partir das 9h30 o depoimento do ex-ministro Pazuello. O depoimento é um dos mais aguardados pelos integrantes da CPI, já que Pazuello foi o mais longevo ministro da Saúde durante a pandemia e a gestão dele foi marcada por uma série de polêmicas. Pazuello, como já dissemos, começou a depor ontem e os senadores apontaram uma série de contradições. O ex-ministro respondeu a questionamentos do relator Renan Calheiros, que ocuparam a maior parte da sessão, e de 3 parlamentares inscritos. Segundo o presidente da CPI, Omar Aziz, 23 parlamentares já haviam se inscrito até a noite de ontem para formular perguntas ao general do Exército nesta quinta-feira. Pazuello conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar. No entanto, no primeiro dia de depoimento, o ex-ministro respondeu à maioria das indagações. No fim da tarde, a reunião da CPI foi suspensa, como também já informamos. Omar Aziz chegou a dizer que o depoimento seria retomado após a sessão. Isso só vai acontecer hoje, a partir das 9h30. E após 8 dias em queda, a curva de mortes por Covid no Brasil volta a indicar estabilidade. O país contabiliza 441.864 óbitos e 15.815.191 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, com informações das secretarias de saúde. Foram 2.485 mortes registradas em 24 horas. As águas do rio Ganges, o mais sagrado da Índia, estão sendo tomadas por corpos no momento em que o país asiático colapsa diante da pandemia de Covid-19. Centenas de corpos têm sido encontrados flutuando no rio ou enterrados nas areias de suas margens. Moradores próximos das áreas onde esses corpos desaguam no estado do Uttar Pradesh, no norte do país, creem que eles são de pacientes que não resistiram à Covid-19. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu nesta quarta-feira seguir em frente com a ofensiva militar na faixa de Gaza, contrariando o apelo dos Estados Unidos para encerrar a operação, que já deixa centenas de mortos. Israel continuou a atacar alvos do Hamas em Gaza com ataques aéreos, enquanto os militantes palestinos bombardearam Israel com foguetes durante esta quarta-feira. Em outro sinal de escalada, militantes no Líbano dispararam foguetes contra o norte de Israel. Após uma visita ao quartel-general militar israelense, Netanyahu disse que apreciava o apoio do presidente americano, mas disse que Israel avançaria para devolver calma e segurança aos cidadãos israelenses. De acordo com o laudo do exame de necrópsia assinado pelo legista Leonardo Robert Tauil, o que causou a morte do cantor MC Kevin foi um traumatismo craniano e hemorragia subaracnoidea, um sangramento no espaço entre o cérebro e o tecido que o envolve. O laudo ainda aponta que as lesões aconteceram após uma ação contundente, indicação do choque sofrido pelo cantor após a queda. Contusões pulmonares bilaterais e fraturas na região da costela também foram observadas. O Tribunal de Contas da União decidiu abrir uma auditoria para apurar o corte no repasse de recursos às universidades federais. Também será apurada a gestão e a eficiência das administrações das universidades. A decisão foi tomada nesta quarta-feira durante sessão plenária. A auditoria atende a um pedido feito pelo procurador ou pela procuradora-geral do Ministério Público junto ao TCU, Cristina Machado. O ministro Augusto Nardi será o relator do processo. A empresa SpaceX apresentou à Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos um plano para realizar o primeiro voo de teste orbital não tripulado de seu novo foguete projetado para transportar passageiros e carga para a Lua, para Marte e outros lugares. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, advertiu nesta quarta-feira que o país responderá se a Rússia se comportar de forma agressiva contra Washington e seus aliados no início de uma reunião
em Reykjavik com o mandatário russo Sergei Lavrov. Ainda assim, Blinken observou que os Estados Unidos não querem uma escalada de tensão com a Rússia, apenas defender os seus próprios interesses. O chefe da diplomacia americana destacou que existem muitas áreas nas quais os interesses dos dois países se cruzam e se sobrepõem. Maior operadora de telecomunicações sem fio de Israel, a Cellcom, fez um apelo à coexistência entre árabes e judeus abalada pelos confrontos nas cidades mistas do país, paralisando suas atividades durante uma hora. A pausa no trabalho, entretanto, coincidiu com a greve que árabes, israelenses e palestinos realizam desde ontem. Numa jornada belicosa como a que Israel e palestinos enfrentam há quase 2 semanas, o lema "Vamos viver juntos e em paz", proclamado pela empresa, foi o bastante para gerar interpretações equivocadas. A gigante das telecomunicações entrou num fogo cruzado com partidários da direita e da extrema-direita israelense que revidaram com apelos de boicote à operadora Cellcom. Os representantes do Papa Francisco no México, Franco Coppola, admitiu nesta quarta-feira que membros da igreja mexicana acobertaram durante anos os casos de abuso no país. Penso seriamente que houve pessoas que acobertaram com más intenções. Quero pensar que também houve pessoas que acobertaram sem se dar conta da gravidade de um gesto, declarou Coppola em entrevista à agência F, na sede da Nunciatura Apostólica na cidade do México. O núncio explicou que já existem processos em curso para detectar a rede de acobertamento que protegeu Marcial Maciel, 1920-2008, fundador da Legião de Cristo e acusado de abuso sexual contra membros da congregação e seus discípulos. O número de mortes causadas pela passagem do ciclone Tauktae pela costa da Índia aumentou para 81, depois que 45 óbitos foram confirmados na região de Guajará, a mais afetada, e outros 22 no naufrágio de um navio do qual 63 tripulantes seguem desaparecidos. Os danos registrados na faixa de Gaza em consequência do atual conflito com Israel são de cerca de 250 bilhões de dólares, segundo afirmou o Ministério da Informação do enclave nesta quarta-feira, 10º dia da escalada de violência, que já deixou 219 palestinos mortos, além de 12 vítimas fatais em Israel. Os brasileiros já pagaram 1 trilhão em tributos arrecadados desde o dia 1º do ano de 2021 pelos governos federal, estaduais e municipais, de acordo com o que registra o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Essa marca foi atingida às 7h53 de ontem. Entraram na conta impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e a correção monetária. Segundo as informações da ASP, no ano passado esse valor foi superado no dia 27 de junho de 2019, em 24 de maio. O índice, portanto, aponta que os contribuintes brasileiros devem pagar mais dinheiro para os cofres públicos neste ano do que pagaram em 2020 e até mesmo em 2019, época sem pandemia. Ainda de acordo com a análise da ASP, o aumento da inflação no período comparado com as elevações de preço de produtos registradas anteriormente, a desvalorização do real frente ao dólar e o crescimento da economia em alguns setores, como os relacionados ao aumento das importações, à indústria, à saúde, aos grandes varejistas e ao comércio considerado não essencial, foram os fatores que contribuíram para essa marca. Também determinaram esse valor o aumento das compras online e os pedidos de delivery. Um bloco de gelo batizado de A76 se desprendeu de uma plataforma de gelo na Antártica, no hemisfério sul, e se tornou o maior iceberg do mundo, anunciou a Agência Espacial Europeia com base em imagens de satélite do programa europeu Copérnicos. O iceberg tem cerca de 170 quilômetros de comprimento por 25 de largura e uma área total de 4.320 quilômetros quadrados e está agora à deriva no Mar de Weddell, de acordo com o comunicado da agência divulgado nesta quarta-feira. O gigantesco iceberg é 3 vezes maior que a cidade de São Paulo, que tem 1.521 quilômetros quadrados de área, ou 1.521.000 quilômetros quadrados de área. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Renan diz que Pazuello mentiu e que planeja contratar agência para checar depoimentos na CPI em tempo real. A Folha de São Paulo.
Greve é suspensa e metrô de São Paulo volta a funcionar nesta quinta. O estado de São Paulo. A Anvisa recebe pedido de uso emergencial de imunizante do laboratório CanSino. Planalto Central, Correio Brasiliense. Casa de apostas camuflada por bar é fechada no Distrito Federal e 4 são presos. Valor econômico. Governo finaliza decreto para impedir a exclusão de contas na internet. Estado de Minas. Após associar Centrão a ladrões, Heleno agora diz que bloco não existe. Jornal do Comércio no Recife. TCU desmente Pazuello e diz que nunca recomendou recusa à vacina da Pfizer. Fortaleza Diário do Nordeste. Grávidas devem tomar a segunda dose da AstraZeneca só 45 dias após o parto, diz Saúde. Porto Alegre, 0 hora. Câmara aprova texto base de medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. As edições impressas locais, a começar com o centenário Jornal do Comércio. Prévia do PIB do Amazonas aponta para a recuperação. Diário do Amazonas. Para Pazuello, o Estado falhou na pandemia. Em tempo. Censo desatualizado prejudica a recuperação econômica. A crítica. Pazuello passa mal no Senado. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Manuel Cruz, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio, Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5 horas e 45 minutos.